Acredite se quiser, mas aquele segredo absoluto para ter um petisco de boteco pelando de quente e tipo super crocante, Não tá no fogão. exatamente, não tá no fogão. Na verdade, a grande mágica acontece num lugar bem mais escuro e, bom, mais silencioso, que é o fundo do freezer. Nossa, é uma quebra de expectativa total, né? A intuição de quase todo mundo sempre associa a comida de bar ao calor extremo, sabe? Aquela fritura barulhenta, o óleo borbulhando sem parar. Pois é, e isso leva a gente para um contraste fascinante logo de cara. Porque geralmente, quando a mente viaja para aquele conceito de a alta gastronomia, a imagem que surge é de precisão absoluta, né? Uhum. Cozinhas silenciosas, aquelas luzes brancas e frias. Isso. Chefes usando, sei lá, pinças de precisão cirúrgica para colocar uma microfolha em cima de um prato minimalista. É tudo muito clínico, um verdadeiro laboratório de engenharia focado no controle. Com certeza. O ambiente inteiro dessas cozinhas estreladas é desenhado para transmitir essa ideia de controle milimétrico. Tipo, a temperatura da água é medida em décimos de grau, a umidade do ar é controlada, nada escapa. Mas aí a gente dá um passo para fora desse mundo super asséptico e entra num clássico boteco brasileiro numa sexta-feira à noite. Caos total. Caos absoluto. Mesas de plástico espalhadas pela calçada, os garçons equilibrando bandejas de forma quase acrobática no meio daquele aperto, risadas altas, o barulho inconfundível de cascos de garrafas se choqueando. E de repente, aquela ideia de precisão culinária parece que foi jogada para escanteio. Ah, sim. A impressão imediata que dá é que a comida de bar é simplesmente o ato de, pegar um punhado de ingredientes crus e jogar uma panela de óleo fervente de qualquer jeito. É a definição perfeita de caos organizado. E culturalmente existe um conforto imenso nessa informalidade toda. Mas olha, julgar a comida de boteco apenas por essa fachada descontraída, achando que ali não existe técnica refinada... É um erro monumental. Exatamente, um erro gigantesco. Um erro que o nosso mergulho profundo de hoje vai corrigir em detalhes. O material base para nossa análise aqui é o e-book Comidinha de Boteco, 40 porções deliciosas, receitas tradicionais do bar brasileiro. O autor é o Jadson Alves Silva. E a missão aqui não é simplesmente, ditar um passo a passo de receitas para quem nos ouve. Definitivamente não. A ideia é extrair a verdadeira genialidade técnica, sabe? Os princípios de física e química culinária que estão inteligentemente escondidos nas famosas dicas do chefe desse livro. O que torna a análise desse material tão rica é descobrir que por trás de ingredientes super acessíveis e do dia a dia, existe uma aplicação de técnicas absurdamente precisa. Uhum. É exatamente esse o domínio técnico, muitas vezes invisível, que separa um petisco caseiro triste, aquele murcho, daquele petisco de boteco inesquecível que estala na boca. Então, para a galera que busca entender essa alquimia, elevar o livro de qualquer encontro em casa, o foco inicial precisa ser a espinha dorsal dessa culinária, o elemento mais sagrado do boteco, a fritura. Nossa, o grande drama de quem cozinha em casa. Sim. Quem é que nunca tentou reproduzir um prato de bar e acabou com um bolinho encharcado, triste e pesado na barriga? O livro revela que o grande vilão não é a marca do óleo ou o tipo de panela. Não mesmo. É uma falta de compreensão sobre uma dança muito delicada entre a temperatura e o controle de umidade. Se a gente levar essa análise para o quadro geral da termodinâmica na cozinha, a fritura perfeita não é um processo de cozimento comum. É essencialmente uma técnica de desidratação rápida por imersão. Desidratação rápida por imersão. Gostei do termo. É bem isso. Quando a dica do chefe aborda, por exemplo, a carne acebolada com mandioca ou o clássico frango a passarinho, a instrução dele é super severa. A fritura deve ocorrer em pequenas quantidades. E a razão para isso, cara, é pura física. Ah, claro, porque o pessoal costuma entupir a panela para ir mais rápido, né? Pois é. Mas ao colocar uma montanha de comida gelada numa panela de uma vez só, a temperatura do óleo despenca imediatamente. Uhum. Sem aquele choque de calor inicial, aquele calor intenso para selar a superfície externa do alimento, a crosta simplesmente não se forma. Em vez de fritar, o alimento começa a ferver no próprio suco ali dentro do óleo morno. Caramba, ele vira tipo uma esponja. Exato, uma esponja que absorve a gordura toda.
o resultado é a perda total da crocância. Tá, vamos desempacotar isso, porque a imagem mental ajuda muito a galera que está nos ouvindo. Fritar em casa é como gerenciar o trânsito. Como assim? Tipo, colocar muitos carros de uma vez numa avenida muito estreita faz a velocidade cair. O trânsito trava e o resultado é um pavoroso engarrafamento. Na panela, esse engarrafamento de comida faz a temperatura despencar da mesma forma. Genial a analogia. E o pior de tudo é que nesse engarrafamento culinário, a água que sai da comida não tem para onde escapar com rapidez. Ela fica retida ali, fervendo o alimento de dentro para fora. Nossa, verdade. É por isso que o controle da temperatura exige paciência. Fritar aos poucos garante que o óleo recupere aquele calor intenso entre as levas. E, por falar em água, essa é claramente a segunda grande batalha que a gente vê no material do Jedson. É a guerra declarada contra a umidade. A água é tipo a arqui-inimiga do óleo quente. Sem dúvida. Na receita da tulipa picante, por exemplo, o segredo absoluto para garantir aquela pele de frango super crocante, aquela que faz barulho ao morder, Delícia! é secar rigorosamente cada pedaço com um papel toalha antes de chegar perto do fogão. E é uma etapa que muita gente simplesmente pula em casa, por pura pressa. Mas a justificativa científica por trás disso é imbatível. Se a pele do frango está coberta de umidade, toda a energia térmica inicial daquele óleo vai ser desperdiçada apenas para evaporar essa água da superfície. Ah, faz todo sentido. É uma energia jogada fora. Sim, só depois que a água some é que a temperatura da pele consegue ultrapassar a barreira dos 100 graus Celsius e começar a dourar. Secar a carne antes é como dar um atalho direto para a crocância, economizando um tempo super precioso onde o frango, de outra forma, passaria do ponto por dentro. É energia desperdiçada em vapor em vez de ser usada para gerar sabor. E o autor aplica esse mesmo rigor implacável em outros momentos bem críticos. Onde mais ele fala isso? Na receita da mandioca frita com bacon. A instrução lá é secar muito bem a mandioca após aquele cozimento prévio na água. Aqui não é nem apenas pela textura, mas por uma questão de segurança e física básica. Ah, os espirros de óleo, né? Isso. A água líquida, ao entrar em contato com o óleo ali a 180 graus, ela se transforma em vapor e expande o seu volume em, mais de 1.600 vezes, numa fração de segundo. Uau! 1.600 vezes. É essa expansão violenta que causa aqueles espirros de óleo fervente que todo mundo odeia. Exatamente. Aquele estouro na panela é literalmente uma microexplosão de vapor. E dentro desse tema do controle de umidade, tem um detalhe no e-book que beira o brilhantismo, que é em relação ao icônico bolinho de bacalhau. Ah, o terror de quem tenta fazer em casa. Sim, a tendência natural é achar que o segredo de um bom bolinho de bacalhau está na escolha do peixe, de pegar um bacalhau caríssimo, importado. Mas o chefe alerta que o ponto de falha geralmente não é o peixe, é a batata. O que é uma tragédia caseira universal, né? Aquele bolinho que parece perfeito, cru, enroladinho, mas que se desintegra completamente assim que toca o óleo. Vira aquele purê triste nadando na gordura. Nossa, total. E a resposta para evitar isso tá na temperatura da batata antes de virar massa, não é? Precisamente. A batata precisa ser cozida, precisa esfriar completamente e, acima de tudo, estar bem seca antes de ser amassada. Interessante, por que esfriar? O que acontece em nível molecular é que a batata quente ainda guarda muito vapor de água ali entre os seus grânulos de amido. Se a batata é amassada ainda fumegante, essa umidade é aprisionada na massa, deixando a estrutura super mole e frágil. Ah, entendi. Sem firmeza, no momento em que a massa entra no óleo quente e essa água tenta expandir... Ela rompe a estrutura do bolinho de dentro para fora. Exato. É o controle absoluto dessa água que determina se o bolinho sobrevive à fritura ou se ele desmancha. Cara, mas espera aí. Isso cria uma ponte fascinante para um ponto que parece meio que desafiar a lógica. Se o calor intenso sela tudo e a temperatura alta é a chave da fritura. Como é que a gente frita algo que tem a tendência natural de derreter super rápido, tipo um pedaço de queijo, sem que ele simplesmente suma na panela? É aqui que a nossa conversa avança para aquela surpresa do freezer que a gente mencionou lá no começo. A melhor parte. Parece totalmente contraditório pensar que o alicerce de um prato pelando de quente seja, na verdade, o frio extremo.
É um paradoxo maravilhoso. O que o autor ensina nessas horas é o uso do frio estrutural. Basta a gente observar a receita do provolone à milanesa, por exemplo. O provolone é um queijo que derrete com extrema facilidade, certo? Certo, derrete só de olhar. A dica do chefe manda colocar os cubos, já devidamente empanados, no freezer por 15 minutos cravados antes de iniciar a fritura. 15 minutos, mas não congela? Então, o objetivo ali não é congelar o queijo por completo, mas sim resfriá-lo o suficiente para criar uma vantagem temporal. Ah, funciona como uma corrida contra o relógio. Isso, a camada externa ali, a farinha de rosca, precisa de um tempo X para dourar e ficar crocante. O núcleo de queijo super gelado ganha um atraso no processo de derretimento. Genial. Assim a casquinha fica pronta e sela o exterior exatos segundos antes de o núcleo de queijo virar líquido e vazar para a panela. É engenharia térmica pura, brincando ali com os gradientes de temperatura. E olha, a mesma lógica da temperatura fria salvando o prato quente aparece no pastelzinho de carne. Essa do pastel é clássica. O recheio de carne moída, logo após ser refogado e temperado, deve esfriar completamente antes de ser colocado sobre a massa crua, porque a massa de pastel é muito delicada, composta ali por farinha e gordura. Sim, ela não aguenta calor. Exato. Se um recheio quente entra em contato com ela, o vapor e o calor derretem imediatamente a gordura da massa crua, destruindo a estrutura dela. Quando o pastel chega na frigideira, a massa já está comprometida, já está furada. E aí o que acontece? Vai encharcar. É um desastre. O frio, então, é literalmente o alicerce invisível que sustenta a arquitetura desse tipo de salgado. Agora, lendo a receita do dadinho de tapioca no e-book, surgiu uma dúvida genuína para mim. Manda. A instrução diz que a massa, que é feita com leite bem quente, queijo coalho e a tapioca granulada, ela precisa ir para a geladeira por 2 horas inteiras para firmar. 2 horas. É um bom tempo. Num ambiente frenético de um bar, sabe, que serve centenas de porções por noite, como é que se justifica um tempo de preparo tão longo e imóvel para um simples dadinho? Parece super inviável na hora do rush, né? Mas é justamente esse tempo de descanso que viabiliza o serviço rápido depois. Sem essas 2 horas, a estrutura química da tapioca simplesmente não gelifica adequadamente. Ah, então tem a ver com a química do negócio. Total. A mistura precisa desse frio prolongado para que o amido da tapioca e a gordura do queijo coalho se solidifiquem, formando uma matriz firme. Uma base sólida. Isso. Essa matriz estupidamente gelada é o que permite cortar os cubos com bordas perfeitas. E mais importante, garante que eles não derretam no momento do choque violento com óleo quente. O tempo longo de geladeira é aquele investimento prévio que permite a agilidade extrema na hora que o garçom grita o pedido. E é aqui que o e-book mostra uma simetria que eu achei genial. Da mesma forma que o frio intenso salva e estrutura os pratos quentes, o calor ambiente é o grande truque mágico para elevar os pratos frios. Os frios. A tábua de frios, completa, e a receita de salame com limão e alcaparras exigem um cuidado que caminha na direção exatamente oposta. Sem dúvida. E isso levanta uma explicação biológica fascinante sobre como as nossas papilas gustativas percebem o sabor. O chefe instrui de forma super clara que os queijos da tábua devem ser retirados da geladeira 20 minutos antes de ir para a mesa. 20 minutos é bastante coisa. E o salame deve descansar em temperatura ambiente por 10 minutos. O que acontece é que a gordura, que é o veículo principal onde a maioria dos compostos de sabor e aromas estão aprisionados, ela fica muito rígida e contraída em baixas temperaturas. O frio meio que tranca o sabor. Então comer um queijo direto da geladeira é quase como tentar sentir o perfume de uma flor que está fechada num pote de vidro? Nossa, metáfora perfeita. Quando a temperatura ambiente age, a gordura relaxa, começa a transpirar levemente e libera todos esses aromas voláteis. A textura na boca também muda, né? Deixando de ser cerosa para se tornar aveludada e incrivelmente mais agradável. A comparação com o perfume é muito assertiva. É o mesmo princípio de deixar um bom vinho respirar e atingir a temperatura correta para revelar aquelas notas que estão escondidas. Bom, a dinâmica entre o fogo e o gelo já está bem mapeada para a galera. Agora o nosso mergulho precisa ir para a engenharia das texturas. Essa parte é ótima.
Porque as receitas mostram combinações químicas muito específicas para forçar os limites da crocância. Na isca de peixe crocante, por exemplo, a intuição comum dita que empanar peixe é só passar na farinha de trigo e fritar, certo? É o padrão caseiro, né? Mas o chefe faz uma alteração na fórmula. Ele divide a proporção usando metade farinha de trigo e metade fubá. Por que diabos essa mistura específica altera tanto a mordida final? A explicação, cara, tá na estrutura das proteínas, mais especificamente no glúten. O famoso glúten. Ele mesmo. A farinha de trigo contém muito glúten, que forma uma rede super elástica quando hidratada e depois frita. Se a gente usar só trigo, a casquinha pode ficar um pouco borrachuda. Ah, sim, aquele empanado que murcha e fica meio puxa-puxa. Exato. O fubá, por outro lado, que é uma farinha de milho mais granulada e que não tem a elasticidade do glúten, ele entra nessa mistura justamente para quebrar essa rede. Entendi. Ele atrapalha a formação do glúten. Isso. O resultado é uma barreira física, irregular, rústica e super rígida. É a ausência de elasticidade do fubá que cria aquela casquinha que literalmente estala e se estilhaça a cada mordida. E essa guerra contra o glúten continua na receita dos anéis de cebola, os famosos onion rings. O autor não usa água ou leite em temperatura ambiente na massa do empanamento. Ele faz questão de frisar a necessidade de usar leite, veja bem, gelado. Mais uma vez, o frio agindo como inibidor de processos químicos indesejados. É um padrão. Sim, os líquidos gerados dificultam enormemente a ativação daquelas proteínas formadoras do glúten na farinha. Ao manter a massa gelada, evita-se a criação daquela textura maçuda e pesada que fica parecida com massa de pão. Em vez disso, a massa frita de forma muito mais leve, aerada e com uma crocância extrema. E para elevar ainda mais a complexidade das texturas, na isca de frango empanada, o segredo que o e-book aponta é misturar queijo parmesão ralado diretamente na farinha de rosca. Ah, essa dica é maravilhosa. E aqui entra um dos fenômenos mais fascinantes da cozinha. Só para traduzir o conceito para o pessoal que nos ouve e não é químico. Quando o parmesão encontra o óleo quente, ocorre a famosa reação de Maillard. A reação mais gostosa que existe. É aquela reação mágica onde os açúcares e os aminoácidos das proteínas se chocam no calor intenso, criando aquela cor marrom profunda e um gosto complexo de tostado, certo? Exatamente isso. O parmesão é uma bomba concentrada de proteínas e aminoácidos. Verdade. Ao invés de uma casquinha de pão simples, o parmesão promove uma reação de Maillard super acelerada, criando um sabor umami tostado inconfundível logo na primeira camada da isca de frango. É fascinante. Mas, olha, eu preciso confessar que, de todas as lições do e-book, o processo que envolve a carne de porco é o mais impressionante para mim. O torresmo? O preparo do torresmo crocante, o lendário torresmo à pururuca, é quase um teste de resistência de materiais no laboratório de engenharia. Começa com uma desconstrução lenta para depois aplicar um choque térmico violento. Como é que a física explica a mágica da pururuca? O torresmo é, acima de tudo, um exercício de paciência e termodinâmica. O livro instrui iniciar o processo com a panela na panela em fogo médio para baixo por extensos 30 minutos. 30 minutos. Esse calor brando tem um propósito único, que é derreter a camada grossa de gordura subcutânea do porco muito lentamente. É um processo chamado de render a gordura. E se apressar dá ruim? Muito ruim. Se o fogo estiver alto no início, a carne queima por fora antes da gordura derreter. A intenção é desidratar a estrutura e deixá-la submersa na própria gordura líquida. Então, depois dessa meia hora, a pele do porco está dura, está cozida e aparentemente sem graça. Mas ela ainda guarda minúsculas bolsas de umidade presas nas camadas mais internas. Isso é crucial. E é aí que entra a mudança brusca. O fogo é aumentado para o máximo. Esse é o grande clímax do preparo. A mudança violenta de temperatura, o choque térmico absurdo no óleo que agora está fervendo, atinge a pele do porco. Aquela umidade residual presa dentro da pele que estava bem quieta ali, ela entra em ebulição instantânea.
E aí, ela se transforma em vapor com uma força tremenda. Nossa, de uma vez só. O vapor tenta escapar desesperadamente e empurra a pele rígida de dentro para fora, rasgando as fibras. É essa expansão gasosa furiosa que infla o couro, criando aquelas bolhas ocas e esbranquiçadas, cheias de ar, que a gente chama de pururuca. É quase uma pequena explosão vulcânica em cada pedaço de torresmo. Basicamente isso. E, por falar em pressão e alívio, há também a física aplicada no preparo da linguiça. Na receita da calabresa cebolada, a técnica é super simples, mas é frequentemente ignorada. Furar a tripa da calabresa com um garfo repetidas vezes antes de levar à frigideira. Não fazer isso resulta em acidentes bem chatos. O calor expande os líquidos internos da linguiça. Sem os furos, a pressão cresce até a tripa estourar de forma super agressiva, sujando o fogão todo. Além de assustar quem tá fritando, né? Com certeza. Mas, além de liberar a pressão interna, furar a calabresa cria canais minúsculos de fuga. Através desses canais, a gordura derretida e os temperos internos da linguiça vazam lentamente, banhando o fundo da frigideira. Ah, entendi. Esse óleo natural, agora riquíssimo em sabor, vai ser o meio onde a cebola vai ser refogada logo em seguida. Isso infunde o prato inteiro com o DNA da calabresa. E notar esses detalhes, cara, levanta um ponto muito curioso sobre a nossa percepção geral. Porque quem olha de fora frequentemente classifica o boteco como a casa do fast food brasileiro. É o que a maioria pensa. O lugar da comida despretensiosa, montada na correria ali só para empurrar mais uma cerveja gelada. Mas essas técnicas todas que a gente está analisando revelam uma paciência de monge que trabalha nos bastidores. É o equilíbrio perfeito, sabe? Para compensar a agilidade explosiva das frituras, a alma mais profunda do boteco repousa nas comidas de panela, nos ensopados de longo cozimento e nas marinadas. Que exigem tempo. Muito tempo. É um segmento onde o tempo não pode ser negociado. Vamos pegar o caldinho de mocotó como estudo de caso. A receita pede longos 120 minutos de panela de pressão para dissolver o colágeno. 2 horas de pressão é coisa beça. Mas olha só, a dica de ouro do chefe: não foca no tempo de fogo, e sim no rigor implacável da limpeza prévia. Sério? Sim, o pé de boi precisa ser exaustivamente lavado com limão e escaldado em água fervente antes de iniciar a receita de fato. É quase um ritual de purificação isso aí. Escaldar remove as impurezas superficiais, aqueles odores muito agressivos do abate e resíduos de sangue coagulado. Imagino que pular essa etapa é pedir para dar errado. Pular a limpeza resulta num caldo sujo e com sabor residual bem desagradável, em vez de um caldo denso e com sabor limpo. A receita da moela ao molho vai nessa mesma linha super meticulosa. O que ele manda fazer na moela? A instrução exige um trabalho manual de remoção cuidadosa daquela membrana amarela, dura e interna da moela antes de cozinhar. É uma membrana fibrosa que abriga um sabor extremamente amargo. Ah, aquele amargor que trava a boca. Esse mesmo. Se houver pressa e a moela for para a panela com essa película, o prato inteiro vai ser contaminado com um amargor terrível e a textura vai ficar com uma resistência parecida com borracha, não importa quanto tempo fique no fogo. E quando a gente fala em respeito ao tempo, o preparo do bolinho de carne seca é, sem dúvida, o maior teste de disciplina de todo o livro. Ah, a famosa dessalga. A própria. O chefe estipula 24 horas de molho na geladeira, com a água sendo trocada obrigatoriamente pelo menos 3 vezes. A curiosidade aqui para a galera é: por que não dá para simplesmente ferver a carne várias vezes numa tarde para tirar o sal mais rápido? Porque fervuras agressivas e repetidas destroem as proteínas da carne, deixando ela com uma textura de palha e sem sabor nenhum. O processo lento de 24 horas depende de um princípio da biologia celular: a osmose. Osmose. Como isso funciona na prática aí? O sal acumulado em altíssima concentração no interior das fibras musculares da carne precisa migrar bem lentamente para a água fresca ao redor. E enquanto isso, a água reidrata o músculo de forma super suave.
É um processo microscópico de trocas. Se tentar apressar, Quando se tenta apressar as coisas, o centro da carne continua salgado, a ponto de ser intragável, enquanto o exterior vira uma bucha sem gosto nenhum. e esse princípio da osmose governa até mesmo os petiscos frios, que parecem ser os mais fáceis de montar, né? Olhando para a receita das azeitonas marinadas ou dos ovos de codorna temperados, o tempo de preparo ativo ali na bancada é de apenas 10 ou 15 minutos. É literalmente picar tempero e jogar na cumbuca. O trabalho manual dura 15 minutos, é verdade. Mas a instrução fundamental, a regra de ouro do chefe, é montar esses petiscos com muita antecedência. Com quanto tempo? Para a azeitona, a recomendação é iniciar o preparo na véspera. O verdadeiro método de cozimento aqui não é o fogão, é o tempo parado dentro da geladeira. O tempo é o ingrediente principal. Exato. A marinada necessita de muitas horas para que os compostos aromáticos do azeite, o óleo essencial do alho, as ervas picadas e a ardência da pimenta penetrem por osmose através das paredes celulares das azeitonas e das claras dos ovos de codorna. É o tempo que constrói a profundidade de sabor. Um princípio brilhante que também aparece logo na base do famosíssimo caldinho de feijão. Clássico. Em vez de bater um feijão pronto e só jogar pedaços de linguiça dentro da panela lá no final do processo, o chefe detalha uma engenharia de sabor bem específica logo no refogado. Ele exige que a linguiça calabresa fatiada seja frita diretamente na panela ainda vazia, junto com o alho e o bacon, bem antes de o feijão batido ser incorporado. Essa etapa inicial é o que os chefes chamam de construção de camadas de sabor através de caramelização. Fritar as carnes na panela seca primeiro permite que os açúcares e as proteínas da linguiça e do bacon dourem intensamente. E aí eles grudam no fundo, né? Sim, grudam no fundo da panela, criando uma crosta riquíssima. Quando o feijão líquido entra na panela, ele dissolve essa crosta umami, incorporando aquela cor escura e um sabor defumado e profundo a cada gota do caldo. É esse pequeno detalhe de ordem dos ingredientes que diferencia um caldo de feijão ralo com gosto de água de um caldinho de boteco de respeito. Faz toda a diferença. Então, observando tudo isso do alto, o que toda essa nossa imersão de hoje revela? Fechando o círculo dessa análise aprofundada, fica nítido que o material documentado pelo Jadson Alves Silva comprova que a autêntica culinária de bar no Brasil é, essencialmente, uma classe magistral de planejamento invisível. E de controle de contrastes. O estudo revela um domínio silencioso e bem metódico de forças fundamentais da cozinha. É a percepção fina da umidade dos ingredientes, sabe? Sim. O discernimento crítico de saber a hora exata de enxugar perfeitamente uma batata ou uma pele de frango. É a alternância dramática e friamente calculada entre o freezer congelante e o óleo borbulhante para garantir a integridade estrutural de um simples cubo de queijo. E a engenharia química aplicada às texturas, que a gente viu na mistura genial de fubá com farinha de trigo pro peixe. Com certeza. E, coroando tudo isso, o respeito devoto pelo tempo, seja nas longas horas de dessalga da carne seca ou naquela quietude do repouso de uma marinada de azeitonas montada na véspera. A relevância prática e imediata dessa análise para o dia a dia é enorme para o pessoal que está nos ouvindo, porque o conhecimento muda de forma radical a experiência na cozinha. Com essas lógicas absorvidas, cara, a próxima reunião com os amigos, o próximo final de semana em casa ao redor da mesa ganham um outro patamar. Vira evento. Deixa de ser apenas fazer um aperitivo e passa a ser uma curadoria técnica executada na panela de casa. Isso permite trazer o resultado científico e aquele autêntico estalo crocante do boteco brasileiro direto para a sala de jantar. E o melhor, sem a necessidade de equipamentos super caros ou de termômetros a laser. O que serve como um belo lembrete de que a alta técnica culinária nunca dependeu exclusivamente de ingredientes exóticos ou de trufas inacessíveis ou ferramentas complexas. É a técnica pura. Sim, o verdadeiro refino técnico sempre esteve na compreensão profunda de como as forças da natureza, o fogo ardente, o frio intenso e a passagem do tempo interagem com os alimentos mais simples do mundo. Mas olha, de tudo isso que foi desvendado hoje, sobra um pensamento muito provocativo. Uma última reflexão para explodir a cabeça do pessoal após toda essa ciência explicada.
A nossa conversa começou traçando a enorme diferença visual e sonora entre uma cozinha minimalista, de alta gastronomia, e o barulho ensurdecedor de um boteco clássico. Sim. Se a execução perfeita desses petiscos, como ficou claro aqui, depende de microtécnicas tão exatas e impiedosas. Os tempos milimétricos para não derreter a tapioca, a atenção quase paranoia com a perda de temperatura na frigideira, as horas inegociáveis de dessalga. Uhum. Como é que cozinhas tão caóticas, com rádios tocando alto, espaços minúsculos, um calor sufocante e garçons gritando pedidos, conseguem orquestrar tudo isso de forma tão simultânea e perfeita numa noite de sexta-feira lotada? Olha, é uma provocação que desafia a lógica, realmente. E talvez a resposta esteja além da química e da física, sabe? Onde, então? Será que no meio dessa coreografia super acelerada de frigideiras voando e copos batendo, o próprio caos, o suor, o calor humano e a energia frenética do ambiente não formam aquele ingrediente secreto que não está catalogado em livro nenhum? Nossa, bem pensado. Talvez seja essa energia invisível que faça essa engenharia milimétrica funcionar de forma orgânica, sem precisar do silêncio frio de um laboratório. Fica essa grande reflexão para a próxima sentada à mesa para quem nos ouve. Da próxima vez que um pratinho de alumínio bater na mesa de plástico com aquele torresmo, ainda estalando de forma violenta, ou um bolinho de bacalhau perfeitamente enxuto e dourado surgir na frente dos olhos, Vale a pena lembrar. vale muito a pena lembrar, por trás daquela fumaça e do barulho do bar, não existe aleatoriedade. Ali mora ciência pesada, respeito ao tempo da natureza e, com toda certeza, uma generosa dose de mágica sustentada pelo caos.